recriar essa tradição da formação, que é uma reflexão sempre sobre o Brasil, incorporando as coisas do passado para reinterpretar à luz do presente. Você sabe que o Brasil teve o tráfico negreiro durante 3 séculos, isto é praticamente de 1550 a 1850. É o país que mais importou escravos da África. Isso marcou profundamente o Brasil, e a ideia é que o Brasil foi sendo construído a partir do trabalho dessa gente trazida aqui acorrentada, e que ao mesmo tempo era arrancada de seus países. Então, o Brasil é construído por causa da destruição de Angola, num certo sentido. A construção do Brasil é decorrência da pilhagem do continente africano, e, em particular, da pilhagem de Angola. O resto dos países americanos que tiveram tráfico negreiro era sempre um tráfico triangular. O navio saía da Europa, ia para uma feitoria qualquer francesa ou inglesa na África, e depois ia para as Antilhas ou para a América do Norte. Então ele trazia lá mercadorias de troca para a África, embarcava escravos, e na América trocava esses escravos por açúcar, algodão, tabaco, o que fosse, e levava para a Europa, não é? O sistema brasileiro não era assim. A Bahia tinha uma ligação direta com o Golfo de Guiné, e mais exatamente com a chamada Costa da Mina, e na zona da Costa dos Cravos, em volta do Togo e do Daomé, que hoje é o Benin. Pernambuco e sobretudo o Rio de Janeiro estão muito mais ligados a Angola. Embora, como tenha havido depois tráfico interno, entre 1850 e 1888, veio muita gente também da Bahia. A personagem da baiana, quituteira, era algo presente no Rio já desde o começo do século XIX. No livro do Debré já tem lá uma baiana. O Rio de Janeiro também teve 250 mil africanos que vieram de Moçambique. Mas o fundamental aí é lembrar que o mar, você não vai para onde quer, a hora que quer, tem um sistema de ventos e de circulação, de correnteza, que facilita, sobretudo na época da navegação à vela, que facilita ou atrapalha as ligações. Então, o Brasil era ligado a Angola em particular, a parte do sul, porque tem um anticiclone no meio do Atlântico Sul, em cima da ilha de Santa Helena, mais ou menos. Você sabe, o anticiclone gira no sentido contrário do ponteiro do relógio. Então, que gira nesse sentido e que faz uma espécie de autoestrada entre o Brasil e Angola. Justamente por causa dessa corrente do anticiclone de Capricórnio, que forma uma imensa roldana no Atlântico Sul, a navegação de escravos de Angola para o Brasil era mais fácil e mais protegida da concorrência dos outros negreiros europeus, porque a zona da Costa da Mina era muito varejada por negreiros franceses, ingleses, holandeses, que expulsavam, isolavam os portugueses da região, e tomaram várias feitorias, entre as quais São Jorge da Mina, que é o forte principal da região. Era muito fácil sair do sul do Brasil, pegar a parte de baixo desse anticiclone que chegava no sul,
perto da África do Sul, e subir até Luanda. Daí eu ter falado do Atlântico Sul como uma entidade, porque isso unia dois lados. O mar não separa, o mar une. Essa é uma coisa que a gente esquece. Hoje a gente sobe no avião, desce lá da outra ponta, vê o mar embaixo, esquece que o mar, na realidade, antes era o traço de união. E há um sistema também de correnteza na costa do Brasil que atrapalhava, por exemplo, a comunicação do norte do Brasil com o sul. Concretamente, a partir do Rio Grande do Norte, no Cabo de São Roque, na Ponta dos Touros, desembesta por ali para o norte uma correnteza que chama a Corrente das Guianas, que acelera brutalmente os pescadores da região, e o povo da região dessa parte do Brasil sabe disso, e que é uma corrente que gira a 111 quilômetros por dia. Quer dizer, se deixar um tronco lá, ou uma canoa vazia, ele aparece no dia seguinte 111 quilômetros mais adiante. Então é muito fácil ir para o norte a partir dali, mas é muito difícil voltar. Isso é um negócio fundamental para pensar o Brasil, e se você não sabe desses recortes, você não entende como é que se desenvolveu o povoamento e a ocupação do Brasil. O Rio de Janeiro era um grande exportador de cachaça para Angola, que era uma mercadoria de troca de escravos, e a Bahia, como é sabido, era exportadora de tabaco. Tabaco enrolado em rolo de 15 arrobas, que era também costurado no couro. Então isso puxava também para o comércio externo uma parte da pecuária do norte, não era só para fazer carnes secas. Isso levou uma ligação muito grande entre o Brasil e a África, e a partir de um certo momento começa a haver, sobretudo no século XVII, depois das guerras holandesas, todo esse pessoal que se meteu aí na expulsão dos holandeses, essas tropas todas brasileiras, propriamente dita, essa gente fica meio rodando no vazio depois da guerra, que os holandeses são expulsos, e as autoridades ficam meio preocupadas com essa gente armada que está por aí, e começam então a transferir essa gente para Angola. Essa gente vai agir como tropa auxiliar lá dos portugueses e tem um papel fundamental na expansão portuguesa em Angola, que vai ser finalmente o lugar da África onde houve maior penetração europeia para o interior até o século XIX. Até o século XIX ninguém tinha ido tão fundo, 600, 700 quilômetros no interior, como os portugueses. Ao contrário, os europeus estavam em feitorias no litoral, na beira da praia, em fortes, eles não entravam para dentro. E então há uma presença, isso é a singularidade do Brasil também, há uma presença propriamente brasileira na pilhagem do continente africano. Quer dizer, aqui no Brasil há uma ligação com a África, que é também uma ligação de vocabulários, de comidas, dessa coisa toda. Por exemplo, vem da África a banana, que não é da África, mas veio da Ásia antes, e que vai ser fundamental no Brasil, e parece, no fim, coisa brasileira, e que vai entrar pelo Brasil adentro, e no fim tem as tribos do Mato Grosso, da Ilha do Bananal, por exemplo, vão pensar que aquilo estava ali desde sempre. Não é? Inversamente, a mandioca e o milho vão entrar na África, o amendoim entra aqui também, vindo da África, e, por exemplo, a canjica é algo que vem provavelmente de cozinha africana, depois de o milho ter penetrado lá, porque o que penetrou foi daqui para lá, o milho essencialmente, a mandioca, fora também araçá, caju, uma série de outras coisas que os jesuítas levavam, aliás, de um lado para o outro, e também coisas da Ásia que vieram para cá, abacate, manga. No livro eu chamo esses brasileiros do século XVII, XVI, XVII de brasílicos e não de brasileiros. Por quê? Porque os brasileiros são gente que já se tinha tido a percepção que eles formavam a mesma comunidade espalhada por um território. Não é o caso dessa gente ainda do século XVI e XVII. Você tem os paulistas, já tem até o designativo, tem os pernambucanos, tem gente da Bahia, baiano,
mas eles não sabem, eles não têm ainda a sensação de pertencer a uma comunidade. Eles são gente que tem apenas um enclave regional, eles estão isolados nas regiões deles. A palavra brasileiro surge em 1706 nesse sentido, mais geral, mais amplo. E aí vai ficar em seguida, não é? E é natural que ela surja nesse momento, porque é nesse momento que o ouro vai dar uma continuidade territorial ao espaço da América Portuguesa, amarrando tudo em volta. Começa a vir gado do Maranhão, mula do Rio Grande do Sul, esquematicamente eu estou falando, hein? Mercadoria da Europa via Bahia e Rio de Janeiro, e aquilo vai amarrando tudo em volta de Minas Gerais. E é isso, então, que vai criar o esqueleto desse território que é o Brasil de hoje. A partir daí, a ideia brasileira faz sentido, não é? E eu acho que, aliás, o Aleijadinho é produto disso também, porque o Aleijadinho, a idade, a geração dele, ele quando era garoto, ele viu em Minas Gerais, nas cidades onde ele via, eram as primeiras gerações que estavam vendo um gaúcho, que estavam vendo gente do Maranhão, podiam ter visto baiano ainda, mas enfim, chegava uma tropa de mula lá do sul, era um evento que mexia com a região de Minas inteira. E aqueles tropeiros, aquela gente com outra fala e tudo. Ele vai ver então artistas e artesãos que fizeram igreja em outros lugares. Quando começa o ouro em Minas Gerais, no final do século XVII e começo do século XVIII, há uma drenagem de escravos para a zona de Minas que fatalmente enfraqueceria a zona do açúcar do litoral, na Bahia, Rio de Janeiro concretamente, e as outras regiões, se não tivesse chegando simultaneamente contingentes enormes de africanos que permitiram de manter simultaneamente diversas regiões produtivas diferentes em atividade. Se não tivesse bombeando e trazendo gente acorrentada para tapar os buracos dos engenhos da Bahia, do pessoal que preferia vender escravo para Minas, não teria havido essa amarração interna em torno de Minas. Então, na medida em que você tem um polo comum distribuidor de mão de obra, que é essencialmente Angola e a costa da Mina, aquilo funciona como elemento unificador das províncias do outro lado. Eu digo que é essencial estudar Angola como o centro da América Portuguesa. Não é para fazer história comparativa, é para estudar um sistema que o mar unia e que depois foi separado. Com muita dificuldade no século XIX, porque precisou a marinha inglesa e o governo inglês praticamente declarar guerra ao Brasil para o tráfico negreiro acabar em 1850. Porque ele continuou, embora sendo ilegal, embora sendo considerado pirataria pela legislação britânica e brasileira, e onde pela legislação internacional, ele continuou em volumes enormes entre 1831 e 1850 contra o direito internacional, e foi uma coisa que pôs em risco a existência do Estado brasileiro. Nós temos uma certa orgulho e a verdade que tem que se ter é de ter criado uma sociedade mestiça e mulata e tal. Mas é preciso lembrar que essa mestiçagem foi sempre criada numa dinâmica da violência. Esse sistema deu efetivamente lugar a uma camada mestiça importante no Brasil, uma cultura mestiça, mas é importante ver que isso, dentro do quadro de um regime democrático, tem outras exigências. Não se pode simplesmente ter uma atitude complacente de que há mestiços pela rua. É preciso que os mestiços estejam no governo, que os negros estejam no exército, na igreja. O fato no Brasil é que isso está muito ligado a essa herança da escravidão, onde o menino que sai da escola encontra lá alguém vendendo amendoim que é da idade dele, que não vai nunca à escola, e desde pequenininho ele cruza esse que vai crescendo com ele, que vai ficando analfabeto, porque tem outra cor ou vem de outro meio social. Isso parece normal, não é? Então, isso é uma coisa dessa sociedade escravista que impregnou o país inteiro, e a coisa
que leva você a ter medo de criança, e ter medo de pobre, medo de negro, esse tipo de coisa. No século XIX, quando se fez o Código Criminal, há uma contradição em prender o escravo, porque se o escravo faz um delito, você põe ele na cadeia, ele não vai mais trabalhar para o proprietário dele. Então, todas as penas, todos os crimes em que incorria o mulato passaram a ser punidos com açoite. Não havia cadeia, para não dar prejuízo ao proprietário. Exceto a pena de morte, que aí havia pena de morte mesmo. Mas todos os crimes abaixo de pena de morte eram recalibrados de dias de prisão em açoite. Quer dizer que o Código Criminal brasileiro legalizou, de 1828, legalizou o açoite no momento em que a tortura física, que é o açoite, estava sendo abolida de todo o mundo. Então, até o fim da escravidão, era legal açoitar gente em praça pública, castigo físico, que era uma coisa que todas as legislações estavam suprimindo, que era uma coisa do obscurantismo, da pena e tudo. Então, isso é uma questão, então, herdada de um sistema de violência, a coabitação com a violência. Se morava numa fazenda que tinha escravo, sempre tinha alguém apanhando e chorando, por uma razão qualquer. Isso não se vive impunemente num ambiente assim, ou numa cidade. O Rio de Janeiro era uma cidade que, em 1850, tinha 250 mil habitantes e 110 mil escravos. É a maior concentração urbana desde a antiguidade de escravos. Havia esse racismo que se acoplava à escravidão, que depois ficou envolvendo uma parte substancial da população brasileira de ascendência africana. Então, eu acho que esses dados todos, esse tipo de violência social, de discriminação social, pesaram nessa herança. O próprio fato da organização do latifúndio, o latifúndio se constitui porque quem trabalha nas fazendas são escravos, não são camponeses, não é? Todos esses problemas que a escravidão entranhou no Brasil rural são ainda hoje herança. Eu acho que o MST é ainda um herdeiro longínquo de um problema mal resolvido lá atrás, na abolição da escravidão, onde o Brasil esqueceu de fazer reforma agrária. É o único grande país que não fez reforma agrária, né? O Brasil foi um país majoritariamente negro, até 1850. Como eu disse, o Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro, as cidades todas, a Bahia, a primeira língua falada era a língua africana e urubá. Mas o Brasil vai voltar a ser um país negro de novo, porque há um declínio da taxa de fecundidade das mulheres da população branca, que é bastante acentuado, e há um declínio menos acentuado da população negra. Então, haverá um momento qualquer onde essas curvas vão se cruzar de novo. Quer dizer, nós seremos majoritariamente uma população negra.